Olá, tudo bem com você? É um prazer muito grande estar com você, dando início a um curso chamado Cidadãos do Reino de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê sabedoria para, ao longo das próximas lições, entender como você, como eu, podemos ser cidadãos no Reino de Deus, como podemos ser cidadãos do céu. Eu vou estar usando o livro de Pedro para que, dentro das próximas lições, nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, de que maneira você e eu possamos ver, principalmente no livro de Pedro e em outros textos, como Deus quer fazer de você e de mim cidadãos do reino de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor esteja te dando sabedoria para que juntos possamos entender um pouco melhor as Escrituras e a palavra de Deus. Então, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, e logo no versículo 1, na abertura do livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro se identifica como apóstolo de Jesus Cristo e diz: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Betínia. Isso é na nova versão internacional. Ele está dizendo que está escrevendo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Se você comparar com a versão Almeida, revista e atualizada, Pedro fala que está escrevendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então, a primeira palavra, eleito, né, assim, eleito quer dizer alguém que foi escolhido, separado para uma determinada tarefa. E a palavra peregrino ou dispersos, né, ou forasteiros, está assim querendo dizer alguém que é estrangeiro, ou seja, alguém que está temporariamente ou definitivamente morando numa terra que não é a sua nação, não é o seu país, não é o seu estado de origem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você já viveu como estrangeiro, se você já viveu como um estrangeiro em um outro país, se você já viveu como estrangeiro numa outra região de dentro do Brasil, talvez você morava no Nordeste, mudou para o Sudeste, se você morava no Norte e mudou para o Centro-Oeste, como você se sentiu tendo essa experiência de morar aonde não é a sua terra natal, a sua terra de origem? Ou, em outras palavras, se você não teve essa oportunidade de morar como um estrangeiro fora do seu local de origem, como podemos identificar um estrangeiro? Quando você olha para alguém que não é da sua região ou até mesmo do seu país, como você identifica essa pessoa como sendo um estrangeiro? Talvez pelo vestuário, pela roupa que a pessoa veste, não é como a sua, talvez pela língua, pela linguagem, pelo sotaque, pela maneira com que ela chama algumas palavras específicas, pelos hábitos, pelos costumes. E com quem os estrangeiros costumam ficar agrupados, né, num determinado país? Eu não estou falando que isso não tem exceção, mas de uma forma geral, os estrangeiros acostumam ficar entre os mesmos, né? Quando de repente alguém vem de um outro país, ele acaba dando preferência para morar num bairro aonde todos são do mesmo país ou tem uma quantidade grande de outros conterrâneos daquele estrangeiro. Os filhos acabam estudando às vezes na mesma escola ou talvez essa pessoa frequente a mesma profissão que os outros estrangeiros da sua nacionalidade, da sua região acaba morando ali. Então, dessa forma,
né, a gente vê que muitas vezes os estrangeiros acabam passando grande tempo entre eles, talvez, né, não tão inseridos assim na cultura local, nos costumes locais. Quando a gente olha para 1 Pedro, Pedro está então chamando o povo de Deus, esses eleitos chamados por Deus, escolhidos por Deus, como forasteiros. A Bíblia está mostrando em Pedro que você e eu estamos nessa terra. Nós muitas vezes estamos vivendo neste mundo, mas esse mundo não nos pertence. No Velho Testamento, a nação de Israel foi chamada por Deus para servir de modelo para as outras nações estrangeiras pagãs ao redor de Israel. Porém, a nação de Israel não conseguiu cumprir esse propósito. Os israelitas não conseguiram ser luz para os gentios. Agora a igreja é a nova Israel de Deus. Mais tarde, no capítulo 2, versículo 9, Pedro vai falar que a igreja foi escolhida por Deus, chamada por Deus, como a nova Israel, peregrina na terra. Assim como Israel, por um determinado período, ficou peregrino no Egito, peregrino fora da Palestina, a Bíblia vai falar que você e eu, na verdade, não somos mais judeus, não somos mais gentios, não somos gregos, não somos romanos, não somos sul-mato-grossenses, paulistas, moradores do Nordeste, do Sudeste, do Norte. Na verdade, tudo isso faz parte da nossa vida terrena, mas a nossa mentalidade é que, antes de mais nada, ou espiritualmente falando, somos cidadãos do reino de Deus. Somos cidadãos dos céus. Se você lê todo o livro de Pedro, ele vai falar que, num certo sentido, os cristãos, o povo de Deus, está fora da sua cultura. Por quê? Porque nós não obedecemos a este mundo. Nós não obedecemos às coisas desse mundo quando isso não agrada a Deus. Um outro texto fora de Pedro, Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos falou: olha, você é rei. E Jesus disse: tu dizes. E Jesus ainda fala para Pilatos: mas o meu reino não é desse mundo. Os judeus estavam esperando que Jesus viesse estabelecer um reino físico aqui na terra. Os judeus estavam esperando que Jesus viesse estabelecer um reino político, que ele iria formar um exército poderoso, atacar o exército de Roma, tirar César, o imperador romano, do poder, quer seja Nero, quer seja Calígula, Domiciano, independente de quem fosse o imperador romano, muitos israelitas, muitos judeus esperavam que Jesus fosse tirar esse imperador do poder e sentar no trono e assumir, estabelecer um reino físico para reinar aqui na terra. Com a morte de Jesus na cruz, muitos judeus se sentiram frustrados ao verem que Jesus não fez isso, que Jesus não cumpriu a promessa como eles haviam entendido, de Jesus estabelecer um reino político, um reino físico aqui na terra. Porém, mais tarde os apóstolos vão entender e vão escrever, como Pedro escrevendo para os cristãos, deixa claro que nós não somos cidadãos dessa terra, mas cidadãos dos céus. Como Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala que a nossa cidadania está nos céus. Então, e como isso é possível? Como eu posso ter certeza que eu pertenço
aos céus, ou eu sou cidadão dos céus. Como eu posso ter essa garantia? E entendendo isso, entendendo que somos cidadãos do céu, o que Deus espera de mim, de você, o que Deus espera que você e eu, como cidadãos do reino de Deus, de que forma Ele espera que você e eu hajamos todos os dias? Como podem ser as nossas atitudes, os nossos procedimentos como cidadãos do reino de Deus e não pura e simplesmente pessoas enraigadas a este mundo físico e material? É o que vamos estar estudando no decorrer das próximas lições, no decorrer desse estudo. Então, convido você a estar acompanhando essas lições para que juntos possamos entender um pouco melhor como nos tornamos e como agimos, como podemos proceder como um cidadão, como uma cidadã do reino de Deus, cidadãos dos céus. Deus te abençoe. Até a próxima lição.